A ambição se infiltrou em muitas igrejas. O que antes era um lugar de servir, de humildade e adoração, se tornou palco para disputas de poder, status e influência. Ao longo dos anos, temos visto líderes religiosos almejando posições de destaque, muitas vezes preocupados mais em construir grandes impérios pessoais do que cuidar das ovelhas de Cristo. E não são somente os líderes, muitos membros da igreja também não estão isentos. Quantas vezes vemos disputas internas por cargos de liderança, pessoas querendo ser vistas e reconhecidas, mais preocupadas em serem grandes na igreja do que servir de forma genuína? Onde está o verdadeiro espírito de humildade e serviço que Jesus nos ensinou? Será que, no fundo, a igreja se tornou um reflexo das ambições do mundo? A ambição, de acordo com o dicionário, refere-se ao forte desejo de poder, riqueza, honras e glórias. Na Epístola aos Filipenses, somos alertados: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Esse versículo nos leva a compreender que, embora a ambição faça parte da natureza humana, quando movida por egoísmo, ela se torna um perigo. Em contrapartida, a Bíblia não condena a busca por progresso ou excelência em si, mas sim a atitude que coloca os interesses próprios acima dos interesses de Deus e do próximo. A ambição que rejeita os valores do reino de Deus é aquela que precisa ser confrontada. O livro de Provérbios oferece ensinamentos práticos sobre as consequências da ambição descontrolada. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Aqui a sabedoria bíblica nos exorta a valorizar a correção e a humildade, mostrando que a ambição desenfreada é contrária ao verdadeiro entendimento e à honra que vem de Deus. Esse versículo nos alerta para a importância de reconhecer que o sucesso genuíno é precedido pela humildade e não pela busca egoísta de poder. Além de Provérbios, outras passagens bíblicas apontam para o perigo desse desejo. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da inveja que uma pessoa sente da outra. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. A busca pela superioridade muitas vezes é alimentada pela comparação com os outros, levando à insatisfação constante e ao vazio. O esforço motivado pela ambição egoísta resulta em frustração, pois não se encontra satisfação duradoura. Mesmo entre os seguidores de Cristo, a ambição é evidenciada, incluindo seus discípulos. Um exemplo claro desse anseio pode ser visto em Marcos capítulo 10, onde Tiago e João pedem para Jesus para se sentarem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. Mesmo após anos caminhando com Jesus, esses discípulos ainda carregavam o desejo por posição de destaque. O texto nos ensina que nem mesmo aqueles mais próximos a Cristo estão isentos de cair na armadilha da ambição. Jesus, no entanto, responde de maneira surpreendente:
Ele ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está em ocupar posições de poder, mas sim em servir. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Os outros discípulos ficaram indignados com o pedido de Tiago e João, demonstrando que esse desejo também era um problema compartilhado por todos eles. Essa indignação nos leva a refletir sobre nossas próprias reações diante do sucesso dos outros. Quando alguém próximo a nós é promovido ou recebe destaque, como reagimos? Ficamos genuinamente felizes ou permitimos que esse sentimento ganancioso tome conta de nossos corações? A Bíblia nos desafia a avaliar nossas motivações. O apóstolo Tiago escreve: onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A ambição egoísta cria um ambiente de disputa e desordem, enquanto a sabedoria divina promove a paz e a harmonia. O modelo perfeito a ser seguido é o exemplo de humildade encontrado em Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, escolheu a humildade, colocando-se na posição de servo. Ele demonstrou que a grandeza no reino de Deus é encontrada na disposição de servir aos outros, ao invés de buscar exaltação própria. Um dos maiores desafios dentro da comunidade cristã é evitar que a ambição entre disfarçada no ministério. Muitas vezes os líderes são tentados a buscar reconhecimento pessoal ou status dentro da igreja. Diversas vezes, por ganância, por arrogância ou por se sentirem donos da igreja, se tornam cada vez mais ambiciosos, sem notar que estão acorrentados ao próprio ego e sem medir esforços para alcançarem o que desejam. No entanto, Pedro exorta: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ambição egoísta, mas de boa vontade. A liderança no corpo de Cristo deve ser marcada pela disposição de servir e não pelo desejo de obter glória. Jesus deixa claro: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Este é o padrão no reino de Deus. Servir é o caminho para a verdadeira grandeza. Exemplos bíblicos de ambição descontrolada. Um dos exemplos mais conhecidos da ambição descontrolada nas Escrituras é a queda de Lúcifer. Isaías 14 relata a ambição de Lúcifer em querer ser igual a Deus. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo.
Esse relato nos mostra as consequências devastadoras desse desejo ambicioso e descontrolado. Lúcifer, movido por seu anseio de poder e status, foi expulso da presença de Deus, tornando-se Satanás. Sua queda é um exemplo claro de como a ambição pode nos afastar do propósito divino. Outro exemplo é o rei Saul, que ao ser ungido rei de Israel, inicialmente demonstrou humildade. No entanto, com o tempo, seu desejo de manter o poder o levou a desobedecer a Deus. Em 1 Samuel 15, o profeta confronta Saul, dizendo que a obediência é melhor do que o sacrifício, que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Essa atitude de Saul, por tentar manter o trono, resultou em sua queda e afastamento de Deus, mostrando que, quando a ambição toma o lugar da desobediência, os resultados são desastrosos. Como vencer a ambição descontrolada? O primeiro passo para vencer a ambição é reconhecer o perigo que ela representa. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Devemos estar atentos a esses desejos, pois são obstáculos em nossa caminhada com Deus. O segundo passo é seguir o exemplo de Cristo. Como vimos, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade e serviço. Olhar para Ele nos ajuda a manter nossas ambições em xeque, pois ao imitarmos seu caráter, nos aproximamos dos valores do reino de Deus. Hebreus 12 nos encoraja a olhar firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Por fim, o terceiro passo, devemos submeter nossos desejos e anseios ao Senhor, buscando a sua direção em tudo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Submeter nossa vontade à vontade de Deus é o caminho para encontrarmos satisfação verdadeira e duradoura. A ambição é um desafio presente em todas as esferas da vida, inclusive na jornada espiritual. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a transcender os impulsos egoístas e buscarmos uma vida pautada na humanidade e no serviço ao próximo. Ao internalizarmos os ensinamentos de Jesus e nos comprometermos com seu exemplo, podemos superar a ambição e encontrar a verdadeira grandeza no reino de Deus. Que possamos, portanto, seguir firmes nesse caminho, confiantes de que Ele nos capacita a cada passo no trajeto. O problema não está na ambição em si, mas sim nos propósitos por trás dela. Se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. À sua direita, uma série bíblica para maratonar. À sua esquerda, um novo vídeo do canal. Deus abençoe a sua vida.